Olá pessoal, nós faremos agora as análises da prova discursiva do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Letras, realizado em 2023 para a turma que vai iniciar em 2024. Prova discursiva. A trajetória do leitor revela suas escolhas, seus desejos, seus acessos aos textos, sempre de forma situada e histórica. A educação precisa considerar os processos e a história de vida, tanto de seus alunos quanto de seus professores, a fim de que leiam criticamente o mundo de textos da contemporaneidade, bem como conseguir fruir esteticamente os textos artísticos e literários que circulam em diferentes formatos, gêneros, linguagens e dispositivos. Proposta de produção textual. Com base em seus conhecimentos prévios sobre essa temática, produza um ensaio acadêmico no qual você discorra sobre sua trajetória como leitor, apresentando fatos vivenciados para fundamentar sua história leitora. Aqui nós temos as instruções, né? O ensaio acadêmico deve ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na folha de redação, então deve ser escrito na folha de redação. Infelizmente, há pessoas que esquecem de passar para a folha de redação, acabam fazendo apenas o rascunho, né? Mas o que vai ser avaliado é o que está na folha de redação, ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa, não ser escrito em versos, então tem que ser um texto em prosa, até porque o edital já nos traz isso, né? Um texto argumentativo em prosa, conter no máximo 30 linhas, respeitar as normas de citação de textos, não ser assinado, né? Então, obviamente, você não pode se identificar dentro do seu texto, tá bom? Pois bem, pessoal, vamos aqui destrinchar, né, essa proposta de produção textual. Bem, o que nós temos aqui? Com base em seus conhecimentos prévios. Trata-se de algo óbvio, né? A gente só escreve de acordo com os nossos conhecimentos prévios, né? Sobre essa temática. Então, vamos lá. Essa temática. Que temática é essa? Obviamente, a temática que está presente aqui no trecho acima, né? Aqui fala basicamente da formação do leitor crítico, tá bom? Esse texto também ele vai abranger a formação do leitor literário, quando a gente vê o seguinte: a educação precisa considerar os processos e a história de vida tanto de seus alunos quanto de seus professores, a fim de que leiam criticamente o mundo de textos da contemporaneidade. Então, um leitor crítico, né, dos textos que circulam, né, nos nossos tempos, né, atualmente, bem como consigam fruir esteticamente os textos artísticos e literários. Então, a perspectiva aqui é de um leitor geral, né? Então, você pode focar na perspectiva do leitor crítico e a perspectiva também do leitor literário, que também pode ser crítico, tá bom? Então, você pode falar da formação do leitor literário, pode falar da formação do leitor crítico, sem abordar a questão da formação literária, né, do letramento literário. Então, você pode ir aqui para esses dois campos. O que tem que abordar é a formação do leitor, tá bom? Formação do leitor. Então, é essa a temática. A formação do leitor crítico, a formação do leitor literário, tá bom? Então, a gente vai ter que puxar na nossa memória, né, o nosso repertório de conteúdos referentes a essa temática. Produzir um ensaio acadêmico. Então, vamos lá. Um ensaio acadêmico, um texto, tipo, obviamente um gênero textual que pertence, né, à formação discursiva da academia, né, que preza por esse rigor na linguagem, o uso de vozes de autoridade, que é muito comum também em textos acadêmicos, né, até porque ninguém traz definições do nada, né? É importante a gente mostrar que as discussões que são feitas, elas não surgem do nada, elas são o reflexo, né, de textos anteriores que foram lidos, né? São reflexo de vozes anteriores. E o texto acadêmico, ele tem essa característica, né, de sempre mostrar que a discussão ela também parte de vozes anteriores, né? Então, produzir um ensaio acadêmico, né,
deve ser um texto argumentativo, é óbvio, isso está no edital. Então a gente sempre prega essa estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? A gente se posiciona sobre algo, então a gente vai discutir sobre a formação do leitor crítico ou a formação do leitor literário, né? E se posicionando, tá bom? Então vamos lá. Então, produzir um ensaio acadêmico no qual você discorra sobre a sua trajetória como leitor, apresentando fatos vivenciados para fundamentar sua história leitora. Então vejam, pessoal, sua trajetória como leitor, ela foi embasada, né, nessa educação presente no fragmento. O fragmento acima, ele traz que a trajetória do leitor revela suas escolhas, seus desejos, seus acessos aos textos, sempre de forma situada e histórica. A educação precisa considerar os processos e a história de vida, tanto de seus alunos quanto de seus professores, a fim de que leiam criticamente o mundo de textos da contemporaneidade, bem como consigam fruir esteticamente os textos artísticos e literários, que circulam em diferentes formatos, gêneros, linguagens e dispositivos. Então, a nossa trajetória como leitor, ela foi permeada pelo que está nesse trecho aqui, né? Essa perspectiva de leitura, né, que considera a nossa história de vida. A gente foi formado, né, com a presença de textos artísticos, literários, diferentes formatos de gêneros, diferentes linguagens. Houve essa formação crítica, né, do leitor crítico, isso na nossa trajetória, então a gente vivenciou isso, né? Então o que a gente tem que fazer aqui, pessoal, nesse ensaio acadêmico, nesse texto argumentativo, é se posicionar sobre alguma coisa. E que coisa seria essa, né? A sugestão seria a gente se posicionar em relação ao que está nesse fragmento, né? E dizer se a nossa vivência ela foi de acordo com o que está aí ou ela não foi de acordo, né? Então, foi uma formação precária, uma formação leitora precária, ou foi uma formação leitora condizente com o que nós temos hoje na BNCC, por exemplo, né? No que pregam os teóricos do ensino de língua portuguesa, mais especificamente do ensino de leitura. Então, como foi a nossa formação leitora, né? Ela foi adequada? Não foi adequada? Então, de alguma forma, a gente se posicionar sobre isso, né? Se não foi adequada, trazer passagens, né, e mostrar com vozes de autoridade que isso não foi adequado, que aquela forma não foi adequada, tá bom? Então, basicamente produzir um ensaio acadêmico sobre a temática formação do leitor crítico, que, mais uma vez, você poderia falar da formação do leitor literário, e que leitor seria esse? Nós, né? Então, como foi a nossa formação leitora, né? Foi uma formação condizente com o que nós encontramos hoje nos documentos normativos, né? Não foi uma formação precária, então a gente vai discorrer, vai mostrar que ela foi precária, né? Que ela ia de encontro ao que é pregado nos manuais de ensino de língua portuguesa, né? Enfim. Aí poderia surgir aqui uma perguntinha. Eu vou usar ou não a primeira pessoa? A gente está tratando de ensaio acadêmico, né? Ensaio acadêmico, textos acadêmicos ainda prezam por essa linguagem na terceira pessoa, um possível distanciamento do investigador do objeto investigado, né? Em se tratando aqui do ensaio acadêmico, e o comando nos traz para a gente trazer a nossa trajetória, a gente pode sim usar, né, a primeira pessoa. A sugestão que eu dou, né, ou que eu teria dado, né, é usar a primeira pessoa para introduzir o contexto que vai ser alvo da discussão. Então a gente introduz o contexto com uma passagem da nossa formação, né, e posteriormente a gente vai discorrer sobre essa passagem, mostrar que ela não foi adequada, que ela foi adequada, citar vozes de autoridade, tá bom? Então a sugestão que eu dou, a sugestão que eu daria seria essa, né?
pode usar a primeira pessoa para introduzir a passagem, né? Introduzir um momento da sua formação, e depois a gente iria usar predominantemente, né, a terceira pessoa. Ah, professor, mas eu não usei a primeira pessoa, fiquei com receio. Eu usei a primeira pessoa do plural, né? Bem, o avaliador vai se deparar com o seu texto, né? Ele vai avaliar o seu texto, ele vai ter que perceber no seu texto uma referência à sua história de vida. Então, se você, mesmo utilizando a terceira pessoa, né, dá a entender que você está falando de passagens da sua história, né, como leitor, tudo bem, não haverá problemas. O importante é que você, mesmo que de forma indireta, né, dê pistas ao avaliador, né, para que ele perceba que essas passagens se referem à sua história como leitor, tá bom? Então, o que a gente não pode deixar de trazer é isso. São trechos que mostrem a nossa trajetória como leitor, tá bom? Eu fiz aqui trouxe aqui um exemplo, né? É claro que vocês podem ter escrito de outra forma, né? Utilizado outras vozes de autoridade. Aqui seria apenas uma sugestão, né? Então, não se trata de nada aqui exaustivo no que diz respeito a possibilidades de escrita dessa prova, né? Nessa prova aqui, tá bom? Então, uma sugestão. Há 30 anos, eu iniciava a minha experiência como sujeito capaz de construir significados a partir de diferentes linguagens. À época, na escola, não havia ainda uma preocupação sistemática em se trabalhar o ensino de leitura numa perspectiva multimodal do texto. A prova disso eram os exercícios do livro didático, que focavam exclusivamente em elementos verbais. Os conceitos de multiletramentos e letramentos digitais não se faziam presentes nas práticas em sala de aula. Em praticamente toda a educação básica, as atividades de leitura eram... Então percebam, eu não estou dizendo aqui as minhas atividades de leitura, né? Eu já estou trazendo aqui o próprio verbo no pretérito, já dá a entender que eu estou falando da minha trajetória, né? Até porque, se a gente voltar ao primeiro parágrafo, a primeira pessoa já indica, né, que eu continuo falando aqui na minha vida, né, da minha vida. Então, em praticamente toda a educação básica, as atividades de leitura eram baseadas em exercícios de compreensão de um sentido que seria inerente ao texto, descartando, portanto, qualquer abordagem interacionista. Essa prática de leitura vai de encontro ao que propõe Markowski em Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. É um livro bastante estudado por nós, né? Quando afirma que o texto deve ser visto como uma proposta de sentido, que só se completa com a participação do seu leitor ouvinte. Nesse sentido, a leitura não era feita de acordo com o que a Base Nacional Comum Curricular propõe hoje, sempre de forma situada e histórica. Enquanto estudante, deparei-me com muitas práticas pedagógicas que ainda acreditavam no mito de turmas homogêneas, nas quais todos os alunos aprendem da mesma forma e compreendem o mundo da mesma maneira. Hoje, como docente, chego à conclusão de que isso é um erro, que persegue as didáticas arcaicas e que serve de base para muitos planos de ensino. É preciso compreender primeiro o mundo para depois iniciar o processo de leitura escrita, como afirma Paulo Freire, em A Importância do Ato de Ler. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto, ao ser alcançada por sua leitura crítica, implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. O meu contexto era quase que silenciado nas práticas de leitura. Na formação inicial, enquanto professor em formação, pude compreender que toda a minha formação leitora na educação básica foi o reflexo de uma conjuntura mais ampla, relacionada não apenas à formação dos professores, mas também às relações de poder que visavam uma formação instrumentalizada, tecnicista e utilitarista. A leitura deve ir além dessa perspectiva mecanicista da linguagem. A leitura em sala de aula deve envolver os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem. Esta concepção de leitura
distante em praticamente toda a minha educação básica, faz-se presente em minha prática em sala de aula, como professor de língua portuguesa. Ok? Então, eu trouxe aqui uma sugestão de texto para esse ensaio acadêmico, no qual nós deveríamos aqui trazer a nossa trajetória como leitor e se posicionar. Então, a gente deveria se posicionar sobre a nossa trajetória como leitor. Como foi a nossa trajetória? E, obviamente, trazer argumentos que defendam o nosso posicionamento sobre a nossa trajetória. Então, o que você acha da sua trajetória? Minha trajetória foi assim. Pronto. Agora, traga argumentos que reforcem esse seu posicionamento ao afirmar que a sua prática leitora foi assim, né? A sua trajetória leitora foi assim. Então, basicamente isso. Um ensaio acadêmico, a ideia é trazer um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, se posicionar sobre um assunto, né? E aqui o assunto é justamente a temática que está presente no trecho, né? Acima. A gente se posiciona e traz argumentos, né, que defendem o nosso posicionamento. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, bons estudos a todos e até a próxima.